Irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical aqui pela TV Kairos, canal 7.1. No programa de hoje, nós iremos estudar a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. Eu convido você a compartilhar, se você estiver pelas redes sociais, aí no YouTube, compartilhe o link desta programação pelo WhatsApp e convide outros a serem abençoados por essa programação. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia, você que está nos assistindo aqui pela TV Kairos. Deus abençoe você, continue aqui ligado na nossa programação. Eu tenho certeza que mais uma vez você será ricamente abençoado e também crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos para o texto áureo da nossa lição, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe da lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo de número 14. A verdade prática diz assim: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vamos também para a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 14 até o versículo de número 22, que nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Muito bem, vamos para os objetivos da lição de hoje. No primeiro tópico, nós iremos apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico, nós iremos explicar a importância da oração no ministério de Jesus. No terceiro tópico, nós iremos conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Maravilha! Vamos para os subtópicos deste primeiro tópico que iremos apresentar neste bloco. Jesus e a pessoa do Espírito Santo, passaremos a analisar a partir de agora e teremos aqui dois subtópicos. No primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós iremos ver o Espírito Santo atuando no nascimento, no batismo, na tentação do nosso Senhor. E no segundo subtópico, nós estudaremos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Maravilha! Nós queremos aqui já apresentar os servos do Senhor que estão conosco para comentar esta lição e serem usados pelo Senhor para contribuir com este programa tão abençoado. Está aqui comigo o nosso querido diácono Daniel Levi, professor de Escola Bíblica Dominical, também professor do nosso Instituto de Ensino Teológico.
E também a alegria de receber mais uma vez aqui o nosso querido pastor Leno Cavalcante, professor também do nosso instituto, pastor presidente ali da Assembleia de Deus, na Vila Ponta de Pedras. Para nós é uma alegria receber os servos do Senhor aqui. No programa de hoje, portanto, nós iremos analisar sobre o ministério avivado do Senhor Jesus. Nós iremos analisar e perceber que Jesus, desde quando ele foi batizado nas águas no Rio Jordão, com 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. E este ministério foi um ministério bem-sucedido, profícuo e, sobretudo, poderoso em Deus, visto que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Jesus. É necessário, antes de nós iniciarmos os comentários deste tópico, analisando cada subtópico, nós trazermos a baila, a lume aqui, o entendimento de que Jesus, ele tinha duas naturezas, uma natureza divina e uma segunda natureza, a natureza humana. É aquilo que a teologia chama de união hipostática de Cristo. E vejam que essas duas naturezas, residindo na pessoa única de Jesus, fica muito claro que a humanidade de Jesus é quem recebe esta unção. É a humanidade de Jesus que recebe este poder para operar milagres, sinais e maravilhas. Jesus, assim, portanto, como Deus, não tinha necessidade de receber esta unção. A pessoa divina de Jesus não havia necessidade de receber o Espírito Santo sobre esta pessoa. Até porque Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito são Deus. Nós temos um único Deus que se manifesta em três pessoas, com atributos que são naturais, e esses atributos revelam quem eles são. De fato, nós temos esses atributos que pertencem à divindade. Tudo que Deus é, Jesus é, e o Espírito Santo também é. A pessoa divina de Jesus, portanto, não necessitava da unção do Espírito sobre ele. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 18, nós encontramos lá o Espírito do Senhor sobre Jesus, e ele se identifica dizendo que a profecia de Isaías, contida lá no capítulo 61, estava se cumprindo naqueles dias, posto que o Espírito do Senhor viera sobre Jesus no batismo lá no Rio Jordão, em forma corpórea de pomba. A partir de então, a natureza humana de Jesus agora estava cheia do Espírito Santo, conforme o próprio texto de Lucas nos revela, que cheio do Espírito Santo ele foi para o deserto para ser tentado. E que, portanto, a unção que veio sobre Jesus veio sobre a sua humanidade, a sua pessoa humana, para que ele pudesse realizar tudo o que ele realizara. Obras, prodígios, sinais e milagres que ele realizou. Isso fica evidente pelo fato de que Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, ele diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam que aqui nós estamos diante daquilo que a teologia chama de aquenoses de Cristo, quando ele se esvazia da glória que estava sobre a sua divindade, não da sua divindade propriamente, mas ele abre mão da sua glória para assumir uma natureza humana, e ao assumir essa natureza humana, evidentemente, ele assume as limitações da natureza humana.
portanto, no seu ministério, ele não faz uso, por exemplo, da onipotência, da onipresença, por conta da limitação da sua natureza humana. Daí, a humanidade de Jesus precisar ser cheia do Santo Espírito do Senhor para realizar o que ele realizou. Fazendo essas considerações iniciais, eu quero chamar aqui já os comentários dos nossos queridos que estão aqui, o irmão Daniel Levi, o pastor Lucileno Cavalcante. Irmão Daniel, nesse primeiro tópico nós vamos ver sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Nesse primeiro tópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Aqui nós temos o comentarista, trazendo todo o roteiro da vida de Jesus, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Pois é, isso aí. A questão essa ideia de Jesus e a pessoa do Espírito Santo passa por uma verdade bíblica, que toda a realização de Deus se inicia no próprio Deus. Então, veja bem, quando a gente vai falar sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo, o comentador, de uma forma muito direcionada, ele abordou 4 itens aqui que dão uma ideia para nós de como o Espírito Santo é notório ou atuante, como o Espírito Santo se manifesta na vida de Jesus, no sentido de dar cumprimento ou prosseguimento à vontade do Pai. Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui é justamente o nascimento de Jesus. Então, o comentador, ele aponta o texto de Lucas 1, versículo 3, e que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá ou te envolverá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o comentador já começa estabelecendo o Espírito Santo como o executor divino, aquele que traz o cumprimento, que traz o desenvolvimento da vontade de Deus. E isso daí já traz uma lição para nós. O primeiro passo é de Deus, o primeiro movimento é de Deus, mas é muito importante que a gente esteja, então, em contato com esse Deus, na pessoa do Espírito Santo, e que a gente busque justamente essa comunhão com Ele, porque é a partir desse movimento, desse relacionamento com o Espírito Santo, que o cumprimento do propósito de Deus vai começar a ocorrer na nossa vida. E uma vida avivada é uma vida dentro do propósito de Deus. Então, o Espírito Santo é fundamental, ele vai dar a partida. Ele vai dar o primeiro movimento no nosso caminhar. Então, ele colocou isso como o nascimento de Jesus, e tudo começa com Maria na presença de Deus, com Maria tendo esse relacionamento, no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo e crer naquilo que ele falou. E aí, logo em seguida, ele já passa para um outro momento, onde também o Espírito Santo de Deus é presente, que é o batismo de Jesus. Nesse momento aqui, é muito importante que esse texto aqui escolhido pelo nosso comentador, que está em Mateus 3, 16 e 17, ele mostra de uma maneira muito clara o nosso Deus existindo em 3 pessoas, que justamente fala alguma coisa já sobre, confirma alguma coisa daquilo que o próprio pastor Epaminondas já falou aqui no início. O texto diz assim: viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, veja bem, nesse momento, a gente vê ali uma operação da Santíssima Trindade. A gente vê uma operação ali do Deus Trino. E veja bem, traz um ensinamento para nós tremendo. Porque o que nós observamos aqui? Nós vemos um filho que obedece, um filho que se submete, nós vemos um pai amoroso, um pai que afirma a verdade sobre o filho, e nós vemos um espírito companheiro que anda em unidade. Então, veja bem, uma vida avivada, ela precisa passar por esse caminho, essa manifestação do poder de Deus na nossa vida. E ela vai passar por uma vida de obediência, de submissão à palavra de Deus,
ela vai passar por uma vida no amor e ela vai passar numa vida de companheirismo, de andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu na vida de Jesus como um exemplo para nós, para o nosso caminhar diário. O outro ponto que ele coloca já é justamente o item C, que é a tentação, e a tentação ela fala de um momento de Jesus no deserto. Então, para uma vida avivada, muitas vezes precisa se passar por um lugar deserto. E isso aconteceu com Jesus. Então, esse lugar deserto é o lugar onde muitas vezes as nossas, vamos dizer assim, as nossas forças são testadas, as nossas verdades veem à tona. Então, aquele momento ali, Jesus foi provado, foi tentado. E nós precisamos entender que nós, como seguidores de Jesus, nós também passamos por momentos onde as nossas forças são tentadas, são provadas, são postas a testes. E então, o que acontece? Quando nós recebemos isso, esse é o momento da unção do Espírito vir sobre nós e nós podemos caminhar naquilo que diz a palavra de Deus. Esse poder é o poder que vem do alto e que nos reveste de poder para que nós possamos vencer em cada momento. E o comentador coloca esse momento da história de Jesus justamente porque traz essa ideia de que, olha, a crise, ela vai te levar a um lugar de avivamento. A crise, quando ela é assistida pelo Espírito Santo de Deus e quando ela é norteada pela palavra de Deus, ela vai te levar para um lugar de avivamento. Então, eu penso que nesse primeiro item aqui, o nosso comentador já deu assim uma geral, um apanhado geral de como é vamos dizer assim, a operação do Espírito Santo naquele que quer andar na presença de Deus, numa vida avivada. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar agora sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. E, pastor Leno, nos parece muito claramente que quando o evangelista Lucas escreve o Evangelho no capítulo 4, a partir do verso 18, em que nós temos ali Jesus lendo o texto e afirmando que, a partir de então, estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías, que Jesus estava sendo ungido para... E essa unção para indica uma objetividade, né? Jesus estava sendo ungido com objetivos específicos. E o autor da nossa lição, né, o pastor Linaldo Renovato, até comentando um pouco mais no livro, né, de apoio da lição, e eu recomendo que todos os professores de escola dominical tenham esse livro, ele cataloga aqui 6 objetivos que Lucas aponta ali. E aí, pastor Leno, eu gostaria que o senhor falasse sobre a unção do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus. Vimos que a vida de Jesus, ela estava cheia do Espírito, e agora vamos falar também sobre o ministério dele. Muito bem, pastor Epaminondas, queridos irmãos. Nós vimos aqui, após a explanação no primeiro tópico, de que o Espírito Santo foi sempre esse companheiro de Jesus, né? Desde que ele fora gerado, né, no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem conduzindo o nosso Senhor Jesus no seu ministério terreno. E nesse momento em que Jesus ele é batizado, após o seu batismo, após a tentação ali no deserto, diz o texto que pelo poder do Espírito Santo, Jesus ele volta então para a Galileia e aí então ele retorna até Nazaré, onde ele faz a leitura do trecho do livro do profeta Isaías. E esse texto ele traduz essa missão, o objetivo pelo qual Jesus ele veio à Terra. E Jesus ele é importante aqui que o comentarista ele enfatiza que Jesus aqui ele exerce, vai cumprir esta missão pela qual ele fora designado sob a unção do Espírito Santo. Nós vemos que o texto que Jesus ele leu a partir do versículo 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu. E aí vem os objetivos. E ele inicia falando evangelizar os pobres, né? Levar boas notícias àqueles que estão carentes, àqueles que estão necessitados. Ele segue dizendo, enviou-me a curar os quebrantados de coração, ou seja, aqueles que emocionalmente estão quebrados. Jesus ele veio para restaurar, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui nesse texto do livro do profeta Isaías, citado por Jesus, Jesus ele demonstra qual era a sua missão e, acima de tudo, também esta missão seria continuada pela sua igreja. E Jesus aqui, como homem, ele recebe essa unção do Espírito, mostrando para nós que todos aqueles que vão cumprir e dar continuidade à missão de propagação do Evangelho, precisamos da unção do Espírito Santo. E aqui é interessante também que já no final do Evangelho que o irmão Lucas escreveu, no capítulo 24, quando Jesus ali já quase que se despedindo dos seus discípulos, no capítulo 24, no versículo 49, ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vimos nesse tópico anterior que Jesus ele recebe ali na hora do batismo, recebe a presença do Espírito Santo. E então inicia o seu ministério terreno. E para a igreja, Jesus ele mostrou como que se deve realizar a obra do Senhor, através do recebimento do Espírito Santo e da unção e poder do Espírito. Perfeito. Pastor Leno, irmão Daniel, o evangelista Lucas, ainda escrevendo um segundo tratado, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o versículo de número 38, ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vimos, portanto, nesse primeiro tópico, que Jesus fez e realizou todas as obras que fizera debaixo da unção do Espírito. O Espírito era com ele, Deus era com ele. Muito bem, nós estamos agora encerrando este primeiro bloco, já esperando por você para o segundo momento deste programa que está abençoado. Não saia daí, porque nós iremos analisar a vida de oração que Jesus levava. O ministério de Jesus, ele foi frutífero, ele foi poderoso em Deus, porque também ele cultivava uma vida de oração. Não saia daí, é muito rápido o intervalo, voltaremos já já. Olá, já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 4 das lições bíblicas da nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando sobre o ministério avivado de Jesus. No bloco anterior, nós verificamos que tanto a vida quanto o ministério do Senhor Jesus estavam debaixo da unção do Espírito do Senhor. Obviamente, conforme nós falamos no bloco anterior, da sua natureza humana. Neste bloco, nós iremos estudar sobre Jesus e a oração em seu ministério. Eu chamo os slides aí, através do nosso querido Albert Júnior, para que possamos resumir o que nós iremos trabalhar nesse segundo bloco.
Jesus e a oração em seu ministério. Veremos que o primeiro subtópico vai trabalhar sobre o valor da oração e também uma vida de oração no segundo subtópico. E aqui eu quero já iniciar com o nosso querido diácono Daniel Levi, para que falemos sobre o valor da oração. Nós percebemos, né, irmã Daniel, lendo os evangelhos, como Jesus cultivava uma vida de oração. E o texto aqui, no primeiro subtópico, nos chama a falar sobre qual é o valor que a oração tem na vida de uma pessoa, analisando a partir da vida de Jesus. Fale sobre esse primeiro subtópico. Muito bem. É interessante a gente perceber que o Espírito Santo de Deus, ele cuidou para que fosse, por 2 vezes nos evangelhos, registrado essa questão da oração ensinada por Jesus. Então, nós vemos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, ela sendo ensinada, mas também nós vemos outras oportunidades onde Jesus guarda um momento especial para a oração. Então, por muitas vezes, ele no meio da multidão, ele no meio de uma situação onde ele acabara de estar ministrando a uma multidão, curando enfermos, ele para e procura um local à parte, um local mais tranquilo, para ele estar o quê? Estar ali em um momento de oração. A oração sempre foi valorizada nos evangelhos, ela sempre foi valorizada na vida do nosso Senhor. Então, para nós, esse exemplo é um exemplo de suma importância, porque a vida do crente precisa ser uma vida de oração. E o nosso comentador aqui, ele estabelece justamente isso, ele diz, olha, a oração precisa ser um estilo de vida de todo cristão. Então, um cristão avivado é aquele cristão que procura trazer a oração constante na sua vida e todos os seus caminhos ele procura estar colocando diante de Deus em oração. Isso daí é vida de comunhão, ou seja, uma vida onde ele está compartilhando o seu interesse, compartilhando o seu destino e o seu rumo com o seu Senhor. Uma vida avivada, sem dúvida nenhuma, precisa ter oração como estilo de vida. E veja bem, aqui o nosso comentador coloca Mateus 6, de 5 a 9, tá, como o texto justamente para trazer essa ideia da importância da oração. Então, aqui ele vai colocando algumas orientações de como se deve orar. Ou seja, o nosso Senhor se preocupou da maneira como a gente deve fazer a nossa oração. Ele se preocupou como deve estar o nosso coração no momento em que a gente está chegando diante de Deus para invocá-lo. Então, ele coloca aqui vários pontos. Ele cita na lição, e está muito claro no texto aqui de 6 do Evangelho de Mateus, do capítulo 6 de Mateus, até de 5 a 9, e logo em seguida ele vai entrar para a oração em si, para a oração, ensinando a oração do Pai Nosso. Então, veja bem, uma das coisas que ele coloca aqui é justamente essa questão da humildade, né? Da questão de que a oração, por ela ser um relacionamento com Deus, a humildade é fundamental, pastor. Para quê? Para que a pessoa possa estar num ambiente de quebrantamento e a vida dela possa estar justamente sendo derramada diante de Deus. Então, veja bem, tudo isso vai gerar um sentido de dependência de Deus no interior do coração daquele que ora. E é exatamente esse o propósito de Deus, o quê? Que nós, como seus filhos, dependamos da sua direção e vivamos a sua vontade. Então, a oração como estilo de vida, ela sempre vai nos conduzir a um lugar de dependência e um lugar de quebrantamento. Amém? Então, a gente precisa perceber o seguinte, toda vez que Deus começa a avivar a vida de uma pessoa, ele sempre vai fazer com que essa pessoa comece a olhar mais para as verdades de Deus, mais para as verdades espirituais, mais para as coisas lá do alto, do que para as coisas deste mundo. Então, quando nós entramos em oração, entramos em um lugar de quebrantamento, em um lugar de dependência, o maior valor da nossa vida vai ser a presença de Deus e a vontade dEle. Então, eu vejo isso como um ponto importante para a nossa vida de oração, uma vida avivada. Perfeito. Estou lendo, irmão Daniel, vimos aqui nesse primeiro subtópico o valor que Jesus deu à oração. E no segundo subtópico, o comentarista traz
uma vida de oração. Jesus, efetivamente, tinha uma vida de oração. E aí, pastor Leno, nós vamos encontrar várias ocasiões, os evangelistas, né, registrando momentos distintos, Jesus orando. E alguns podem equivocadamente perguntar se Jesus não tinha inclinação moral para o pecado, e ele não tinha mesmo, conforme Hebreus capítulo 4, né, versículo de número 15, em tudo foi tentado, porém sem pecado, a doutrina da impecabilidade de Cristo. Portanto, Jesus não tinha essa inclinação moral que nós temos, porque a sua natureza humana era perfeita. Alguns podem se questionar e perguntarem-se, por que então Jesus cultivava tanto uma vida de oração se ele não tinha essa inclinação moral? Por que Jesus, sendo Deus, estava ali de joelhos sempre orando? E aí, pastor Leno, nós encontramos, né, várias ocasiões Jesus orando. Verdade, pastor. Jesus, acima de tudo, como já foi muito bem explanado logo no início aqui do programa, Jesus, ele como Deus, realmente ele não havia necessidade de orar, devido à sua própria ligação entre as pessoas da Trindade Divina, como bem explicou aqui pastor Epaminondas. No entanto, Jesus ele estava investido em carne. Jesus ele estava como ser humano também. E como ser humano, Jesus ele orava, e não só orava, como também Jesus ele incentivava a que os seus discípulos também orassem, né? Mas nós vemos Jesus, até mesmo o autor aqui da lição, ele coloca muito bem que antes até da escolha dos seus discípulos, Jesus orou, né? Jesus orou, por exemplo, também dando gratidão a Deus, né? Quando o Senhor multiplicou pães para aquelas, o Senhor agradeceu. Jesus ele orou oferecendo oração também de gratidão em diversas outras ocasiões. Mas Jesus, algo que nos chama muita atenção, aqui em Mateus, no capítulo 26, quando ele já estava ali no Gólgota, né? Aliás, quando ele já estava a caminho do Gólgota. No capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, no versículo 36 em diante, quando nos diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse momento de grande angústia de Jesus ele foi orar, né? Então nós vemos que o Mestre, na sua humanidade, né, ele encontra na oração a busca por esse poder para realizar, né, a obra do Senhor, e também, através da oração, como um ato de gratidão por aquilo que o Senhor estava realizando, por aquilo que o Pai estava realizando através dele, e ainda também como um momento de conforto, de consolo. E então, assim, Jesus ele mostrou a importância da oração. Ele ensinou aos discípulos a importância da oração. Jesus ele viveu cotidianamente, ele cultivou o hábito pela oração. E isso impregnou também nos discípulos. Tanto que quando Jesus ele ascende aos céus e ele deixa a promessa do derramamento do Espírito Santo, e Jesus ele diz aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando Jesus ele some entre as nuvens, os discípulos eles vão fazer o quê? Vão orar. Vão orar.
E ali, passando 10 dias de oração, diz a palavra lá em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Chegou aquele dia em que, após esse grande período de oração, o Senhor derrama do seu Espírito sobre os discípulos. Que maravilha, que explanação maravilhosa. Nós estamos aqui sendo tocados pelo Senhor através da sua palavra. Enquanto nós ministramos, enquanto falamos, você está daí com certeza sendo tocado, e nós aqui também somos tocados pela palavra do Senhor. Agora, irmão Daniel, a teologia da oração, ela nos ensina que a oração é muito mais do que uma penitência. A oração é muito mais do que reproduzir palavras. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa com Deus. E na medida que nós conversamos com Deus, nós vamos nos aproximando de Deus e o conhecendo melhor. O que nos faz pensar que Jesus também orava porque ele tinha essa comunhão diária com o Pai, né? A relação de Jesus com o Pai era muito íntima e profunda. E nesse sentido, a amizade, o companheirismo, né? O elo existente entre os dois era nutrido, fomentado, né? Pela oração, pela vida de oração que Jesus levava. E daí nós chegamos à conclusão que nós oramos por muitos motivos, mas um dos principais é para ter comunhão com o Pai, né? Construir ali aquele elo, aquele relacionamento profundo com o Senhor, de intimidade. Jesus, ele tinha por hábito cultivar uma vida de oração nesse sentido. E aí, irmão Daniel, eu chamo mais uma vez os seus comentários, porque nos parece que a oração, pastor Lendo, nos ajuda a nos submetermos à vontade de Deus. Um crente que vive em oração, e aqui eu já entro numa aplicação mais direta, nos parece que um crente que vive em oração, ele é muito mais inclinado a se submeter à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus não seja, né, agradável aos nossos olhos. Seria isso mesmo? Com certeza, com certeza. A gente tem aqui uma afirmação do nosso comentador, que ele diz assim, que a vida de oração, ela nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor, certo? Mas veja bem, o lugar onde a gente descobre e que a gente se convence e que fica convicto de que a vontade do Pai é melhor, é justamente no lugar de oração. É naquele lugar de oração, no meio de quebrantamento, no meio de você estar na presença de Deus, onde você está ali se relacionando com Ele em oração. É ali que você vai descobrir que a vontade dEle é melhor. É ali que você vai entender que a vontade dEle é melhor. E veja bem, esse exemplo aqui de Mateus 26, onde quando Jesus está no Getsemane orando, é um exemplo prático disso. Você pode perceber que no versículo 42, Jesus faz a oração a Deus dizendo o seguinte: se não é possível passar de mim esse cálice, a primeira oração ele diz, passe de mim esse cálice, e nessa segunda ele já diz, se não é possível que esse cálice seja passado de mim, que se faça a sua vontade. E já no versículo 45, a gente já percebe ele resolvido e decidido, dizendo, é chegada a hora. Então, é um exemplo muito claro ali que Jesus entendeu perfeitamente a vontade do Pai e ali ele caminhou no meio daquela vontade. Ou seja, é um exemplo para nós que aonde a gente vai encontrar força para fazer a vontade do Pai é no lugar de oração. Perfeito. Maravilha. Nós estamos encerrando mais este bloco, já esperando, aguardando o que está por vir, quando nós iremos estudar no bloco seguinte, uma vida na unção do Espírito. E os evangelistas revelam isso, né? Jesus levando uma vida na unção do Espírito Santo. Portanto, eu convido você a permanecer conosco aqui neste canal, onde você está sendo abençoado por estes comentários aqui dos nossos amados irmãos. Eu espero por você daqui a pouquinho, após o intervalo.
Voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. No bloco anterior, nós estudamos sobre a vida de oração que Jesus cultivava, que era um dos segredos do seu ministério profícuo, abençoado, vitorioso e triunfante. Assim como Jesus teve uma vida de oração, né, aos pés do Mestre, também devemos seguir o seu modelo, o seu exemplo e levarmos uma vida de oração. Nesse bloco, nós iremos estudar o terceiro tópico da nossa abençoada lição de hoje, onde nós veremos uma vida na unção do Espírito. Aqui também iremos trabalhar dois subtópicos. No primeiro subtópico, nós veremos a unção do Espírito na vida do obreiro. E o segundo subtópico, a unção do Espírito na vida do crente. Nós teremos dois subtópicos nesse bloco para a gente analisar aqui com os nossos comentaristas. E aqui eu quero começar neste tópico com o pastor Leno. Pastor Leno, aproveitando a sua vasta experiência ministerial, lidando com obreiros lá no campo de atuação do Senhor, e aqui também, ao longo dos anos em que trabalhamos aqui em Marabá juntos, vamos aqui analisar e pensar o seguinte: um obreiro, um homem, uma mulher de Deus, na unção do Espírito, ele faz coisas extraordinárias para o Senhor, não é verdade? Com certeza, pastor Epaminondas, nós sabemos que Jesus ele foi o nosso exemplo maior, ministerialmente, como servo, né? Jesus ele veio em obediência, cumprir o seu ministério, realizar o seu serviço, a obra pela qual foi designado, e Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, né? E nós vemos em Jesus um grande exemplo ministerial, e não por acaso a lição de hoje ela tem como tema exatamente isso, o ministério avivado de Jesus. E esse Jesus que cumpriu o seu ministério com perfeição, com excelência. Nós vimos e estudamos aqui nos dois primeiros tópicos que Jesus ele fez isso sob a unção do Espírito Santo de Deus, né? E na vida do obreiro, de todos nós que realizamos a obra do Senhor, é imprescindível que nós venhamos também estar na direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. O comentarista ele faz uma observação aqui interessante, que muitas vezes o obreiro que no dia a dia lida com as atividades na obra de Deus, e que muitas vezes isso ocorre na nossa rotina, né? Onde nós pregamos, nós visitamos, ensinamos e compartilhamos a palavra de Deus. E muitas vezes, se nós não estivermos com esta vida de oração pela qual foi falado, se nós não tivermos debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, essas atividades elas passam a ser exercidas como outra atividade qualquer. E com isso, o ministério desse obreiro ele vai pecando na sua essência, porque todo ministério nosso tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos uma observação aqui do nosso comentarista, quando ele diz assim: o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Então são hábitos que nós devemos ter, como diz pastor Epaminondas, o nosso devocional,
nossa vida diária de comunhão com aquele que é o Senhor da obra, que é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja para capacitar a igreja para realizar esta tão grande obra. Então, o efeito disso nós vemos ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, quando ali a presença do Espírito Santo é real e é visível em cada fato que é narrado ali no livro de Atos pelo irmão Lucas. E nós vemos ali em diversas vezes o Espírito Santo falando, o Espírito Santo dando autoridade, o Espírito Santo revelando, o Espírito Santo agindo na vida da igreja. E nos dias que estamos vivendo, mais do que nunca, nós devemos buscar essa unção no nosso ministério, a cada dia, alimentar essa experiência de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pastor Leno, o senhor citou aí uma frase que eu quero tomá-la como gancho para a gente continuar aqui a nossa conversa. O senhor disse que, sobretudo, nos últimos dias há uma necessidade, é imprescindível, né, que sejamos cheios do Espírito Santo, ungidos pelo Espírito para fazer a sua obra. Irmão Daniel, pastor Leno, quando a gente folheia, né, as páginas do Antigo e do Novo Testamento, e agora analisando essa lição que trata sobre avivamento no Antigo e no Novo Testamento, nós percebemos que os avivamentos que aconteceram, eles aconteceram e foram marcados e tiveram aí líderes, homens que foram movidos pelo Senhor na busca, né, dessa volta às Escrituras, à Palavra de Deus, na busca de um genuíno avivamento. Isso fica muito claro. Na vida de Jesus não foi diferente. E aí, o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, no livro de apoio, na página 50, ele diz assim, nos dias de hoje, na maior parte do mundo, como dissemos, parece que uma frente fria espiritual tem caído sobre o mundo, inclusive sobre países, nações que experimentaram a manifestação do poder de Deus. Isso é fato. Nós presenciamos, na atualidade, o berço do protestantismo vivendo uma frieza espiritual sem precedentes na história da igreja. E nós precisamos nos atentar para isso, para que não incorramos nos mesmos erros que essas nações que historicamente, né, promoveram grandes avivamentos. A partir dessas nações, grandes homens foram levantados pelo Senhor para incendiarem outras nações. E, irmão Daniel, eu tenho trazido este livro aqui ao programa, ao longo desses últimos programas, e é um livro pequeno, mas é muito enriquecedor. Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill? Ele coloca aqui na página de número 78, exatamente isso que nós estamos colocando aqui. Isso, aproximando aí, olha aí. Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill? Na página de número 78, vou ler um trechinho, ele diz assim: os mais eficientes agentes na disseminação do conhecimento de Deus na terra, na realização de sua obra e na resistência às avassaladoras ondas do inferno, foram os líderes que oraram. Deus depende desses homens, usa-os e abençoa-os. Na página seguinte, o Leonard, ele vai dizer, pastor Leno, que somente fogo produz fogo. É muito interessante. Pela sua própria natureza, o fogo só é produzido por fogo. Vejam que nós, ungidos pelo Espírito Santo do Senhor, né, pastor Leno? Nós, cheios do fogo ardente do Santo Espírito, produziremos também na vida de outros que estão como geleiras espirituais, né, serão aquecidos pelo poder da palavra do Senhor. Irmão Daniel, vamos continuar aqui comentando, para encerrar esta lição abençoada, sobre a unção do Espírito na vida do crente.
esta unção, pastor Leno, irmão Daniel, na vida da pessoa salva em Cristo Jesus, ela não é privilégio, exclusividade de pregadores, né, pastor Leno? Pastores, ensinadores, doutores e mestres, não. O comentarista traz muito bem isso aqui. É para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. É verdade. E a nossa revista traz isso de uma maneira bem clara. O segundo ponto desse terceiro tópico é justamente a unção do Espírito na vida do crente. Então, agora ele amplia um pouquinho mais, ele abre um pouquinho mais o leque para estar mostrando que a unção de Deus é para toda a igreja. Então, ele enfatiza justamente o texto de 1 Pedro 2,9, que diz que nós somos chamados para estar anunciando, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um chamado, uma direção, nós temos uma capacitação dada por Deus exatamente para a gente fazer isso em toda a terra, proclamar o Evangelho, anunciar a salvação, dizer que Jesus Cristo vive e é Senhor sobre todas as coisas. Então, veja bem, é importantíssimo isso que o pastor Epaminondas acabou de falar, porque a gente começa a perceber que ao longo do tempo, em alguns lugares, de fato, parece que ficou esquecido esse ardor, né? Essa chama parece que, com o passar do tempo, parece que ela se reduziu, ficou bem fraca diante, vamos dizer assim, do mundo que está aí hoje. Mas veja bem, a promessa de Deus continua de pé e continua valendo para os nossos dias. Então, ela vale para a minha vida, ela vale para a sua. Há uma promessa de Deus para a gente andar na unção de Deus. E essa unção de Deus nos faz testemunhas do seu reino. Seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, no nosso trabalho, seja aonde for, nós precisamos estar caminhando nessa direção, porque é essa a direção do Espírito Santo. Mas veja bem, existe essa possibilidade de vamos dizer assim, de um esfriamento, de um resfriamento, como o pastor falou. E eu queria deixar um texto para você, que ele fala justamente de uma convocação de Deus para nós, quanto vamos dizer assim, esse caminhar na presença de Deus com ardor e com alegria, com profundidade. Veja bem, Isaías 55 é um capítulo muito conhecido, né, por todos nós. Por quê? Ele é um texto muito conhecido. O versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós conhecemos de cabeça até esse versículo. Mas veja como começa o capítulo 5. Começa com um chamado amoroso, caloroso da parte de Deus. Ele diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu gostaria muito que, se você tiver um tempo, você meditar em todo o capítulo 55, porque em seguida ele vai começar a falar, ele faz um questionamento ao povo, ele diz: olha, por que você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão? Por que você está se envolvendo com coisas que não fazem parte do meu reino? E aí ele vai caminhando, passa por esse texto que é muito conhecido, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso é um desafio, isso é uma convocação. Mas no 7 ele fala assim, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre conversão, ele fala sobre mudança de direção. E tudo isso é necessário para uma vida avivada. E daí para frente ele já vai falando que os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Então, veja bem, tudo isso trata de Deus nos chamando para um lugar mais profundo, para um lugar na presença dele. Mas o primeiro versículo, ele dá um detalhe. Todo esse chamado, toda essa convocação é para aqueles que têm sede. Então ele diz assim: venha você que tem sede. Você que tem sede, compre sem dinheiro. Então veja bem, quando ele diz que a gente tem que comprar vinho e leite, ele está apontando justamente para eu chegar e ter que comprar algo na presença de Deus, e não é com dinheiro. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, nesse texto, é que nós compramos de Deus com a nossa sede e com a nossa fome de Deus. Aquele que tem sede de Deus, ele compra de Deus. Aquele que tem fome de Deus, ele compra de Deus, ele recebe essa bênção de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, que é obreiro, ou você, que é um crente,
Todos nós fomos chamados para caminhar nessa unção de proclamar as virtudes de Deus, mas precisamos ter sede e fome de Deus. E como é que estava? Cabe a pergunta, né? Como é que está a nossa fome? Como é que está a nossa sede? Então, você, professor de escola dominical, inclusive, você pode replicar essa pergunta para os seus alunos. Por quê? Porque esse texto de Isaías 55 é um chamado a um despertamento de dizer, precisamos ter o renovo dessa sede e dessa fome de Deus para que a gente possa chegar diante dele e receber o que ele tem para nos dar, pastor Epaminondas. Que maravilha, perfeito. Agora, eu tenho recebido algumas mensagens ao longo desses dias, pessoas perguntando onde é que elas podem encontrar esse livro aqui. Vou pedir ao Wilson, nosso amigo, nosso irmão, que mais uma vez aproxime aqui, que você está vendo aqui agora, aqui, tá? Você encontra lá na livraria CPAD, ao lado do Templo da Cidade Nova, na Avenida Transamazônica, em frente à Praça da Bíblia, tá bom? Você encontra você encontra também a Nova Bíblia de Estudo Pentecostal, que está em 3 cores maravilhosas. Olha só como é que essa Bíblia está maravilhosa. Mas muito mais maravilhoso do que a capa, pastor Leno e irmão Daniel, é o conteúdo, né? Uma Bíblia totalmente revisada, os comentários foram revisados, ampliados, tá? E uma nova diagramação, de acordo também com a nova ortografia da nossa amada língua portuguesa. E também eu estou sempre aqui trazendo livros, incentivando os nossos professores de escola bíblica dominical, coordenadores, coordenadoras, pastores, né, pregadores e mestres, né, livros que lhe ajudarão ao longo do trimestre. Eu tenho mais um aqui. O Espírito Santo na Bíblia, do Stanley M. Orton. Talvez, né, pastor Leno, uma das maiores autoridades pentecostais, tá, contemporâneas nossas. E aqui do meu lado nós temos essa obra fabulosa que é o comentário bíblico de Beacon, do Antigo e do Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia comentados. Você passa lá na CPAD e procure os nossos colaboradores que estarão lá para lhe ajudar. Pastor Leno, vamos encerrar esta lição tão abençoada. O pastor, estou profetizando na vida do irmão Daniel, ele trouxe o capítulo 55 de Isaías, que devemos, assim como a corça, né, anseia pelas correntes das águas, devemos desejar com sede este pleno e genuíno avivamento. Um crente cheio do Espírito Santo, avivado e ungido, ele tem poder de influência na sociedade, não é isso, pastor? O senhor que, assim como o irmão Daniel, nós passamos pela faculdade, pela universidade, nós temos o poder e a capacidade de influenciar, não é isso? Com certeza. Estávamos ontem conversando com os irmãos sobre esta lição e exatamente na conclusão da lição falávamos sobre esse poder de influenciar vidas que o avivamento ele proporciona na vida do cristão. O cristão, o Senhor, ele preserva a sua igreja aqui na terra como luz no mundo, como sal da terra, para que possa influenciar, fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. E quando nós vemos isso no próprio exemplo de Jesus, do ministério de Jesus, que a lição ela nos trouxe aqui. Jesus ele separou os 12, influenciou a vida desses 12, e esses 12 e outros que foram chamados influenciaram o mundo. E na nossa igreja do século XXI, é essencial que esta igreja ela esteja revestida de um avivamento poderoso, e a promessa do Senhor de derramar do seu Espírito, ela continua e é para nós também. Essa promessa diz respeito a nós. E quando nós assim agirmos, onde colocarmos nossos pés, ali nós seremos uma referência, nós faremos a diferença, seja na faculdade. Eu me lembro
faculdade ali na Universidade Federal, que tinha um momento de louvor dos jovens cristãos ali da faculdade, enquanto muitos olhavam assim meio torto, né, para a gente, mas eu vi ali jovens se quebrantando na presença de Deus em meio ali à Universidade Federal e muitos outros que depois procuravam, pedindo ajuda, pedindo oração, porque viam na vida daqueles jovens algo diferente que não viam no mundo. Então, que nós como igreja possamos hoje também fazer essa diferença, não por nós mesmos, porque nós somos seres humanos, mas pela presença do Senhor na nossa vida. Maravilha! Assim nós estamos chegando ao final deste programa abençoado, onde aprendemos sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Também aprendemos sobre a vida de oração que Jesus levava e a unção do Espírito Santo sobre a vida do obreiro e a vida do crente. Nós podemos agora concluir chamando a sua atenção e também a sua responsabilidade. Amado irmão, amigo, professor, professora de escola bíblica dominical, querido pastor, você tem buscado a unção do Espírito Santo no seu ministério para cumprir com poder e eficácia, influenciando esta sociedade, conforme muito bem pontuou o pastor Leno? Você tem buscado com sede, conforme o nosso querido irmão Daniel trouxe aqui para nós? Se não, a partir de hoje, levante-se, não perca tempo, busque a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você tenha um ministério poderoso em Deus e possa frutificar e fazer a obra de Deus com fogo, com poder, para a glória do Senhor Jesus. Assim nós concluímos este programa abençoado, convidando você para o próximo programa, onde nós estudaremos a lição de número 5. Assim, nós agradecemos a Deus, ao nosso pastor Salles, à missionária irmã Raquel, pela condução da nossa amada igreja e por nos oportunizar este momento de fazer este programa. Louvando a Deus pela vida de todos os nossos pastores auxiliares, os coordenadores de área, os pastores de distrito, todos os coordenadores, coordenadoras e professores de escola bíblica dominical. Deus abençoe vocês. Desejamos uma escola bíblica no domingo abençoadíssima, tá bom? Fique com Deus, até o próximo programa. E eu quero agradecer também, meu amigo pastor Leno, obrigado mais uma vez, é sempre uma alegria, um prazer ter o senhor aqui, tá? O senhor é sempre bem-vindo e estará aqui muitas outras vezes em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, pastor, pelo convite, estamos sempre à disposição. Amém. Pastor, irmão Daniel, diácono Daniel, obrigado por estar aqui com a gente. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. E eu vou pedir que, após suas considerações, nos despeça em oração. Amém, amém. É um privilégio para nós, a palavra de Deus sempre é um privilégio. E compartilhar com os irmãos, falar algo sobre Deus sempre é algo que acrescenta na nossa vida. Então, para nós é um privilégio. Então, vamos orar então, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, agradecemos por esse tempo, Senhor, onde comentamos, compartilhamos algo da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo vá cada vez mais nos ensinando, direcionando, nos encaminhando, enchendo o nosso coração da Tua presença. Nós queremos que Tu cada vez mais nos conduza à oração e abençoe todos os nossos ouvintes, Senhor, para que essa palavra fique sedimentada, seja aplicada e fortalecida no coração deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.